Sejam bem-vindos a mais um episódio do ADM em um Cast. Douglas Schneider aqui e nesse episódio a gente vai falar sobre uma das funções do administrador, uma das funções da administração ou uma das funções do processo administrativo, o planejamento. Logicamente, neste episódio a gente vai falar em linhas gerais o que é o planejamento, o que envolve esse tal planejamento, o significado do planejamento para as funções do administrador. Em outros episódios a gente vai falar das demais funções. Tá legal? O planejamento, basicamente, é ligar o presente ao futuro. É você pensar no futuro. Quando você planeja, você define objetivos. Na sua vida de concurseiro, na sua vida como um todo, você pensa no futuro. Você tem alguns objetivos que você pretende atingir. Você está planejando quando você faz isso. E as organizações não são diferentes. Elas não fazem as coisas ao léu, ou pelo menos não deveriam fazer, de maneira desestruturada. Elas deveriam pensar no futuro de maneira estruturada, e isso é planejar. Definir esses objetivos, em especial o caminho ou os caminhos para se cumprir esses objetivos que são definidos. Ou seja, a organização está pensando no futuro, ela está pensando aonde quer chegar. Planejamento é exatamente isso. Quando você define aonde quer chegar e como irá chegar. Os meios serão disponibilizados na outra função, que é a organização. Agora a gente está pensando no plano, no caminho, como é que vai chegar até lá. Chiavenato diz que planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. Trata-se, pois, de um modelo teórico para a ação futura. O planejamento define aonde se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e em que sequência se deve fazer. Portanto, quando alguma banca organizadora ou algum examinador mencionar para vocês a atividade de planejamento e der como exemplo a elaboração de um orçamento, ela está dando um exemplo de algo que acontece no planejamento. Por quê? Quando você elabora uma planilha de orçamento, você está pensando no que deve ser feito, em que sequência isso vai acontecer, quando isso pode ser utilizado, e, em especial, quanto pode ser utilizado pela organização. Você está pensando em ligar o presente ao futuro dessa organização. E o planejamento, obviamente, ele acontece em diferentes níveis da organização. Se você pensar a organização como uma pirâmide, no topo temos o nível estratégico. No nível intermediário, nível tático, funcional. E na base dessa pirâmide a gente tem um nível operacional. O planejamento ocorre tanto no nível estratégico, quanto no nível tático ou funcional, quanto no nível operacional. Obviamente, a abrangência e o horizonte temporal do planejamento para cada um desses níveis vai ser diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre esses diferentes níveis, sobre os objetivos do planejamento para cada um desses níveis organizacionais aqui. Vamos lá. Quando a gente pensa no nível estratégico, o planejamento estratégico, no nível estratégico, tá? Porque quando a gente for falar de planejamento estratégico, que é uma forma de se planejar pensando estrategicamente, a gente vai ter um episódio só para isso, tá? Agora a gente está falando do planejamento no nível estratégico, que vai pensar, logicamente, a organização como um todo. Vamos lá. Quando eu tenho um planejamento no nível estratégico, o conteúdo desse planejamento é genérico, sintético e abrangente. Por quê? Eu estou pensando na organização como um todo. Eu não estou olhando simplesmente a tarefa que vai ser realizada, mas sim a organização e aonde ela quer chegar. A extensão, o horizonte temporal desse planejamento é de longo prazo. Para a administração geral, longo prazo é acima de 4 anos. Beleza? Alguns autores trazem 5 anos. Tudo bem. O importante é que você entenda que o longo prazo para a administração geral é diferente do longo prazo para a administração pública. A administração pública, ela estende os horizontes temporais. As coisas, vamos dizer que sejam um pouco mais lentas na administração pública. Portanto, o longo prazo é considerado
acima de 10 anos, por vezes 15, 20 anos, 50 anos de longuíssimo prazo nos planos setoriais, por exemplo. Tá? A amplitude do planejamento no nível estratégico. Ele é macro-orientado e aborda a empresa na sua totalidade. Já no nível tático, planejamento em nível tático, menos genérico e mais detalhado. Horizonte temporal, médio prazo. Sempre tenha isso em mente. Longo prazo, estratégico. Médio prazo, tático ou funcional. Ele aborda cada unidade da empresa separadamente. E o planejamento no nível operacional, ele é detalhado, ou seja, quanto mais você desce na estrutura da organização, mais detalhado você deve ser em relação ao seu planejamento. Menos genérico nos dizeres. Você vai estar focado naquilo que é específico, à medida que você desce na estrutura da organização. Então, o planejamento em nível operacional, ele é específico e analítico. Horizonte temporal, curto prazo. Nível operacional, curto prazo. Nível tático, médio prazo. Nível estratégico, longo prazo. E a amplitude desse planejamento em nível operacional, micro-orientado. Aborda cada tarefa ou operação, tão somente. Perceberam que lá no topo da organização, você olha o todo. Quando você avança um pouco mais para baixo, no nível tático ou funcional, você está pensando nas áreas. E quando você chega no nível operacional, você está pensando em cada atividade ou tarefa que vai ser desempenhada. Lá em cima, no nível estratégico, você precisa ser menos detalhado, enquanto quando você chega no nível operacional, você precisa ser mais detalhado ainda, tá? Basicamente, essa é a ideia do planejamento. É uma tomada antecipada de decisões. Essa é a ideia. Bom, no nosso resuminho, momento ADM em 1 minuto. O que a gente tratou nesse episódio do cast? Planejamento. Uma das funções do administrador, uma das funções do processo organizacional, do processo administrativo. O planejamento, ou planejar, significa unir o presente ao futuro, ou pelo menos tentar fazer essa ligação do presente com o futuro. É definir os objetivos e os planos que você irá cumprir para chegar até lá, o caminho até chegar aos seus objetivos. Aonde se quer chegar? Como chegar? Em que sequência e quando? Isso é planejamento. Ele pode ser feito em 3 níveis diferentes da organização. Quais são esses 3 níveis? Os 3 níveis organizacionais: estratégico, tático e operacional. Quanto mais alto no nível organizacional, ou seja, estratégico, menos detalhado, longo prazo. No nível intermediário, um pouco mais detalhado, médio prazo. E no nível operacional, na base da pirâmide, você tem o curto prazo, com um detalhamento extremamente analítico, pensando em cada uma das tarefas ou atividades que serão desempenhadas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. No próximo, a gente se encontra para falar um pouquinho mais sobre processo organizacional ou processo administrativo. Até mais!